No sertão, onde o sol castigava como lâmina de fogo, um jovem cadeirante foi usado como espetáculo por um coronel sem alma. Diante de gargalhadas, foi jogado à beira da morte apenas para divertir poderosos. Mas naquele silêncio de pó e sangue nascia uma promessa. O dia em que Lampião, o capitão do cangaço, transformaria a vergonha em vingança e a dor em justiça. O vento seco varria a serra do Teixeira quando um tropeiro cansado se aproximou do acampamento de Lampião. Vinha com os olhos marejados e a voz embargada, como quem carregava nas costas mais do que mercadorias. Carregava uma notícia. Contou que, na fazenda Olho d'Água, propriedade do coronel Inácio Pedrosa, um rapaz chamado Miguel, paralisado desde criança, vinha sendo transformado em diversão para homens cruéis. O coronel o chamava ao terreiro, reunia jagunços, vaqueiros e visitantes e diante deles fazia do sofrimento do jovem um espetáculo. Atiravam pedras na cadeira improvisada, imitavam sua deficiência e certa vez o lançaram, cadeira e tudo, no açude, apenas para ver se sabia nadar. Lampião, sentado sobre uma pedra, ouviu cada palavra sem interromper. O punhal rodava lentamente entre seus dedos, o brilho da lâmina refletindo a chama trêmula das tochas. O tropeiro disse que nunca vira tamanha crueldade. E quando terminou, ficou em silêncio, temendo a reação. Lampião mantinha o rosto fechado, mas seus olhos queimavam mais do que o sol do meio-dia. Naquele tempo, as esmolas dadas em moedas de réis eram o que sustentava Miguel. Dependia da caridade nas feiras de Patos e Princesa Isabel, cidades fervilhantes de comércio e rezas, onde mascates vendiam rapadura, farinha e tecidos, e onde beatos pregavam passagens da Bíblia em voz alta para o povo simples. Ali, Miguel sempre recebia algumas moedas, mas na porta da fazenda de Pedrosa ganhava apenas desprezo. Corisco, o diabo loiro, estava ao lado de Lampião quando o rumor foi contado. Ao ouvir o nome do jovem, estremeceu. Miguel era sangue do seu sangue, um sobrinho distante que sobrevivera à seca de 1925, quando tantos morreram de fome e de tuberculose. Corisco apertou os punhos, quebrou o cabo do rifle contra a árvore mais próxima e bradou para o sertão inteiro: "Ninguém toca no meu sangue sem pagar." Lampião, porém, não respondeu de imediato. Sua fé no castigo divino sempre o guiava. E ele acreditava que quem feria os mais fracos não apenas desonrava a si mesmo, mas afrontava Deus. Relembrou em silêncio as palavras do Eclesiastes: "Quem semeia injustiça, colherá desgraça." Para ele, aquele caso não era só uma ofensa à honra de Corisco, era uma afronta à ordem do sertão, onde até os cangaceiros tinham seu código de justiça. Miguel, no entanto, não sabia que sua dor ecoara até o capitão. Continuava mendigando cabisbaixo, ouvindo as zombarias, engolindo as lágrimas em silêncio. E talvez jamais imaginasse que naquele exato momento, na escuridão da serra, Lampião selava seu destino. Ao redor, os homens do bando pararam seus afazeres para ouvir. Maria Bonita, sentada à beira da fogueira, interrompeu o remendo de uma camisa e ergueu os olhos para o companheiro. Até o crepitar do fogo pareceu calar. Todos sabiam que quando Lampião decidia agir, não havia recuo. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar, diria o narrador ao público, ecoando a mesma certeza que percorria o coração do capitão naquele instante. O silêncio pesava como chumbo quando Lampião finalmente falou. Não seria morte simples, não seria tiro na noite,
Pedrosa aprenderia diante de todos que o sertão não esquecia e que a justiça, quando vinha pela mão de Lampião, vinha lenta, certeira e inesquecível. E foi assim que a primeira fagulha da vingança acendeu-se no acampamento, pronta para se transformar em incêndio que consumiria mais do que paredes de uma fazenda. Corisco não era homem de esconder o que sentia. O apelido de Diabo Loiro não vinha só pela cabeleira clara que destoava no meio do sertão, mas pela fúria que o dominava quando a injustiça tocava sua carne. Ao ouvir o relato do tropeiro, ao confirmar que Miguel era sangue seu, distante, mas ainda parte da família, a respiração lhe falhou. O silêncio da serra foi quebrado pelo estalo seco do cabo de seu rifle, se despedaçando contra uma árvore retorcida de um buzeiro. Os homens do bando recuaram instintivamente. Conheciam aquele olhar. Corisco estava tomado por uma raiva que cegava, e quando ele se encontrava nesse estado, nem o próprio Lampião ousava interromper sem cuidado. A voz dele ecoou pelo acampamento como um trovão. Ninguém desonra meu sangue e fica vivo. Ninguém. Lampião, sentado à sombra da fogueira, não se moveu. Seus olhos, sombreados pelo chapéu de couro enfeitado com medalhas de santos e moedas de prata, fixaram-se em Corisco. O capitão do cangaço não era homem de se deixar levar apenas pela emoção. A vida lhe ensinara que a fúria cega levava homens a armadilhas e emboscadas, e que a vingança verdadeira exigia cálculo. Corisco caminhava de um lado para o outro, os passos fazendo ranger o cascalho da serra. Quero ele morto agora. Quero o sangue desse coronel espalhado no chão da fazenda, gritava. Mas Lampião levantou a mão, pedindo silêncio. As labaredas do fogo tremulavam, iluminando os rostos atentos dos cangaceiros. A tensão podia ser cortada como faca. Foi então que Lampião falou, sua voz firme, baixa, mas capaz de silenciar até o vento. Matar é fácil, Corisco. Difícil é fazer um homem sentir na pele cada lágrima que fez outro derramar. Esse coronel precisa aprender o peso da humilhação, precisa provar do mesmo veneno e diante de todos. Maria Bonita, sentada ao lado da fogueira, murmurou uma prece curta, lembrando-se do padre Cícero e das vezes em que o velho sacerdote dizia que Deus se agradava de quem defendia os indefesos. Para muitos no bando, aquilo não era apenas uma vingança de sangue, era quase um mandamento bíblico. Corisco, ainda arfando de raiva, passou a mão pelos cabelos loiros suados. Mas e se ele escapa? E se fortalece os jagunços? Ele tem mais de 20 homens, alguns ex-soldados da polícia. Conhecem táticas de guerra. Lampião ergueu o punhal, girando-o entre os dedos como quem brinca com a própria sombra. Não vai escapar. A palavra do capitão é promessa. Vamos cercar cada saída, cada vereda. Ele vai provar do mesmo desespero que fez Miguel provar. Os homens assentiram, uns em silêncio, outros murmurando frases curtas de aprovação. Sabiam que, quando Lampião falava assim, não era bravata, era sentença. Corisco, ainda dominado pela fúria, respirou fundo, olhou para o companheiro e entendeu que a pressa poderia estragar o castigo. Lampião não falava em morte rápida, falava em espetáculo. A mesma cena que havia feito Miguel se tornar alvo de riso seria usada contra o próprio coronel. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era apenas vingança de família, era uma causa maior, mostrar que no sertão, onde tantos sofriam nas mãos de poderosos, ainda havia quem fizesse justiça à sua maneira. E assim, com a lua iluminando a serra e os cangaceiros preparando suas armas, a fúria de Corisco encontrou forma. Não seria apenas sangue, seria lição. Lampião nunca subestimava um inimigo. Sabia que Coronel Inácio Pedrosa, apesar de arrogante, tinha ao seu dispor mais de 20 jagunços, muitos deles homens que já serviram na Polícia Militar da Paraíba.
Ex-soldados endurecidos em combate sabiam montar emboscadas, manejar carabinas e resistir em trincheiras improvisadas. Enfrentar todos de uma vez seria como atirar-se de peito aberto contra as balas. E Lampião não era homem de se arriscar em vão. Naquela noite, o capitão reuniu seu bando dentro de uma gruta escura, iluminada apenas pelo tremeluzir das tochas. O ar cheirava a couro, pólvora e suor. Ali traçou o plano com calma e frieza. Mandou espalhar rumores pelas feiras de Patos, Campina Grande e até Princesa Isabel, de que seu próximo alvo seria uma cidade do interior, longe da fazenda Olho d'Água. Comerciantes que lidavam com farinha, rapadura e carne seca levariam a fofoca adiante, como sempre acontecia. Enquanto o boato ganhava força, Pedrosa baixaria a guarda. Lampião sabia, coronel confiante é coronel vulnerável. Mas a estratégia não parava aí. Determinou que Saracura e Volta Seca, dois dos mais astutos do bando, seguissem disfarçados até as cercanias da fazenda. Deveriam vigiar dia e noite, contar quantos homens havia, observar o movimento dos animais, registrar a rotina do coronel, até a hora exata em que ele acordava e onde costumava comer. Nos dias seguintes, os espiões retornaram trazendo informações valiosas. Descobriram que Pedrosa tinha hábitos rígidos, quase como um relógio. Almoçava sempre ao meio-dia, fazia a sesta por 1 hora e, ao entardecer, caminhava pelo curral para inspecionar o gado. Era nesse momento que se afastava da casa grande, tornando-se presa fácil. Lampião ouviu cada detalhe em silêncio, assentindo com a cabeça. Seu punhal, girando nos dedos, parecia ditar o ritmo das revelações. Corisco, impaciente, queria atacar logo, mas Lampião insistia na espera. A vingança precisa ser como o sertão, lenta, ardente e inevitável, dizia. O diabo loiro rangia os dentes, mas respeitava o compadre. No fundo sabia que o capitão estava certo. Enquanto isso, os homens se preparavam. Pólvora era contada, cartuchos revisados, punhais amolados até brilharem como lua cheia. O bando precisava estar pronto para qualquer reação. Ao mesmo tempo, Lampião cuidava da proteção espiritual. Distribuiu medalhas de santos, lembrando a todos das palavras de Padre Cícero sobre defender os fracos. Rezaram o Pai Nosso juntos e até os mais duros entre eles sentiram o peso da fé naquele momento. O plano não era apenas castigo, era também mensagem. O sertão inteiro precisava ouvir falar do que aconteceria. Não bastava Pedrosa sofrer, era preciso que outros coronéis arrogantes aprendessem a lição. Na feira de Patos, os cochichos começaram. Diziam que Lampião marchava em direção a Sousa, outros juravam que ele atacaria Taperoá. A notícia viajava mais rápido do que qualquer cavalo. Quando chegou aos ouvidos de Pedrosa, o coronel relaxou. Mandou parte dos jagunços para outros serviços, certo de que Lampião estava longe demais para incomodar. Era exatamente o que o capitão queria. A armadilha estava montada, invisível como o calor do sertão que sufoca, mas não se vê. O cerco já se desenhava nos arredores da fazenda. E Lampião, sentado à sombra de uma baraúna, observava o horizonte e murmurava para si mesmo. O tempo do coronel está contado. O sol já se inclinava no horizonte quando o coronel Inácio Pedrosa saiu da Casa Grande. Era final de tarde, a hora em que sempre percorria os currais para inspecionar o gado. As botas rangiam no chão seco. O chapéu de palha mal escondia o suor que escorria da testa gorda. E o lenço no pescoço já estava encharcado. O costumeiro passeio lhe dava a sensação de poder, como se cada animal fosse prova da sua autoridade. Mas naquela tarde, o silêncio do sertão parecia diferente. A cada passo, um zunido estranho vinha do mato. Não era cigarra, nem ave conhecida. Pedrosa franziu a testa. O som repetiu-se, um assobio curto, baixo, que não combinava com o ambiente. Ele parou, apoiou-se no cajado
e olhou em volta. O coração acelerou quando uma voz pausada, calma, mas carregada de ameaça cortou o ar. Coronel Inácio Pedrosa. O sangue do homem gelou. Reconheceu de imediato. Era Lampião. Nenhum sertanejo confundiria aquele tom. Tentou correr, mas as pernas pesadas não obedeceram. Ficou preso ao chão, como se o pó tivesse se transformado em cimento. Das moitas surgiu a figura inconfundível. Lampião, com gibão de couro marcado pelo sol, cartucheiras cruzadas no peito e o chapéu enfeitado de medalhas que brilhavam no entardecer. Os olhos cortavam como lâmina. Atrás dele, Corisco apareceu com o punhal em punho, seguido de Mergulhão e Ponto Fino. Cada um armado até os dentes, a respiração firme, prontos para o que viesse. Pedrosa engoliu em seco, as mãos tremendo. Tentou disfarçar, mas a voz saiu trôpega. Eu não sei do que estão falando. Lampião caminhou devagar até ele. O som das esporas ecoava no curral como tambores de guerra. Aproximou-se tanto que o coronel podia sentir o cheiro de couro e pólvora que exalava do capitão. Ouvi dizer que o senhor gosta de zombar de quem não pode se defender. Gosta de rir da desgraça dos outros, é verdade? Pedrosa, ofegante, sacudiu a cabeça, mas as palavras se embolaram na boca. Corisco avançou um passo, os olhos faiscando. Está chamando meu sobrinho de mentiroso, gritou, quase saltando para cima do coronel. O homem arregalou os olhos, sem compreender. Sobrinho? Repetiu atordoado. Lampião ergueu o punhal e apontou para ele. Miguel, o rapaz que o senhor expõe ao ridículo diante dos seus jagunços é sangue de Corisco e compadre meu. Isso faz dele família, e ninguém mexe com família. O coronel sentiu as pernas fraquejarem, caiu de joelhos no pó do curral. Suava, como se estivesse diante de um pelotão de fuzilamento. Balbuciou desculpas, prometendo que não sabia da ligação, que não teria feito nada se soubesse. Mas Lampião inclinou a cabeça e deixou escapar um sorriso curto, sem humor. E os outros que o senhor já humilhou? Eles não mereciam respeito porque não eram parentes meus? A pergunta pesou mais do que um tiro. Pedrosa não teve resposta. O silêncio do sertão se tornou cúmplice da acusação. Os olhos dos cangaceiros ardiam como fogo. Lampião respirou fundo, embainhou o punhal e ordenou com firmeza. Levanta, vamos dar uma volta na sua fazenda. O senhor vai aprender o que é respeito. Pedrosa se levantou trôpego, sentindo cada músculo pesar como chumbo. Não sabia que, a partir daquele instante, sua vida não lhe pertencia mais. O coronel caminhava à frente, cercado por Lampião e seus homens. Cada passo era um fardo. Quando chegaram ao terreiro da fazenda Olho d'Água, o cenário já estava preparado. Miguel estava ali, sentado em sua cadeira de madeira e ferro, o rosto cansado pelo sol, mas os olhos atentos, tentando entender o que acontecia. Ao redor, trabalhadores e jagunços eram obrigados a se juntar, formando um círculo em torno do rapaz, exatamente como Pedrosa fazia quando queria transformá-lo em espetáculo de humilhação. O silêncio que pairava era pesado, quebrado apenas pelo mugido distante do gado e pelo assovio do vento. Lampião parou no centro, retirou o chapéu e fez uma mesura exagerada, como se abrisse uma apresentação. Mas não era diversão, era julgamento. O capitão do cangaço caminhava devagar, as esporas tilintando contra a terra seca, olhando cada rosto presente, um por um, até retornar ao coronel ajoelhado. Toca el ícono de la lámpara amarilla e quédate con nosotros. A voz do narrador surgiria nesse momento, convidando quem acompanhava a história a permanecer, como se fosse cúmplice do espetáculo de justiça que estava prestes a acontecer. Lampião, então, se virou para Miguel. Conte para todos o que esse homem já fez com você. Não esconda nada. O rapaz respirou fundo, acostumado ao silêncio e ao medo. Mas ali, diante da figura de Lampião, encontrou coragem. Com a voz trêmula, começou a narrar.
Contou das vezes em que foi chamado de aleijado em frente a estranhos, das pedrinhas atiradas contra sua cadeira, das imitações grotescas de seus movimentos. À medida que falava, o tom mudava. O fio de voz frágil se transformava em palavras afiadas, libertando anos de dor reprimida. Uma vez, ele mandou-me levar ao açude, me jogaram com cadeira e tudo dentro da água, quase morri afogado enquanto eles riam. Outra vez fiquei no sol, desde cedo até desmaiar, e fizeram aposta para ver quanto tempo eu aguentava. O murmúrio percorreu o terreiro. Trabalhadores que antes se calavam agora abaixavam a cabeça, envergonhados. Alguns até deixaram lágrimas discretas escaparem. Lampião esperou, sem pressa, olhar fixo em Pedrosa, que tremia como nunca antes. Então ordenou: agora o senhor vai fazer o mesmo. Vai rastejar como cobra, pedir comida como mendigo na frente de todos. Pedrosa hesitou. Corisco deu um passo à frente e o coronel caiu de bruços, arrastando o corpo pesado pela terra, gemendo de esforço. A poeira grudava no suor, formando lama no rosto vermelho de vergonha. Depois, diante da ordem, implorou por comida. Recebeu uma gamela de restos, misturados com água suja, e teve de mergulhar o rosto nela como porco. A cena foi presenciada em silêncio absoluto. Não havia risos, apenas a tensão de quem sabia estar diante de um castigo histórico. Lampião observava sério, sem sombra de diversão. Para ele, não era espetáculo, era lição. Ao terminar, ordenou que o coronel pedisse perdão a Miguel, de joelhos, pronunciando seu nome e confessando cada crueldade. Pedrosa obedeceu, engolindo o orgulho como fel. Miguel, com os olhos fixos, respondeu firme: não perdoo. O senhor não se arrepende, só tem medo. Um suspiro coletivo percorreu o terreiro. Pela primeira vez, o rapaz era ouvido como homem, não como brinquedo. O sol começava a cair quando Lampião anunciou diante de todos que a fazenda Olho d'Água não pertencia mais ao coronel Pedrosa. A voz do capitão soou como sentença. A partir de hoje, esta propriedade é de Miguel. Ele é o novo dono, e quem aqui trabalhar, trabalhará para ele. O silêncio foi quebrado por um murmúrio de surpresa. Pedrosa arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que ouvia. O homem que antes humilhava, agora seria reduzido a empregado de quem desprezava. Lampião não lhe deu chance de protestar. Ordenou que o coronel limpasse o curral, tratasse dos porcos e carregasse água do poço. O outrora poderoso senhor de terras olhou para os próprios pés, sujos de poeira e vergonha, e compreendeu que não havia retorno. Diante dos cangaceiros armados, nada podia fazer. Nos dias seguintes, a transformação começou. Miguel, ainda se adaptando à nova posição, percebeu que a autoridade que Lampião lhe entregara vinha acompanhada de desconfiança. Os homens obedeciam por medo do capitão, não por respeito genuíno. Muitos cochichavam nos cantos, rindo baixinho quando achavam que ninguém escutava. Sabiam que Lampião não permaneceria para sempre, mas Miguel havia aprendido que o poder não estava apenas na ameaça das armas, e sim na forma como se conduzia as pessoas. Diferente de Pedrosa, que governava pelo chicote e pela humilhação, ele buscou ouvir. Conversava com vaqueiros, conhecia suas famílias, perguntava sobre suas dificuldades. Descobriu que João Miudinho, homem magro de mãos calejadas, tinha uma filha doente em Patos e precisava de dinheiro para remédios. Soube que Maria das Panelas, cozinheira viúva, criava sozinha 5 filhos depois que a seca de 1925 levou o marido. Miguel tomou uma decisão ousada. Usou parte das reservas guardadas na fazenda para ajudar essas famílias. Distribuiu algumas moedas de prata, pagou em réis salários atrasados e organizou uma pequena feira no terreiro, onde os trabalhadores podiam trocar farinha, rapadura e carne de sol sem a exploração dos atravessadores. A atitude surpreendeu a todos.
Também mandou erguer uma sala simples de madeira que funcionaria como escola improvisada para as crianças. Trouxe um rapaz que sabia ler e escrever para ensinar o básico: letras, contas, passagens da Bíblia. As noites da fazenda ganharam um novo ritmo. Onde antes havia gritos de Pedrosa, agora ecoavam cantorias e rezas, histórias contadas à luz do candeeiro. Enquanto isso, Pedrosa arrastava baldes, limpava currais e suportava o peso da humilhação diária. Suas roupas de linho foram trocadas por trapos de trabalhador. O corpo, antes acomodado no luxo, emagreceu com o esforço forçado. As mãos, antes macias, tornaram-se ásperas e feridas. A cada tarefa, sentia o peso de ter perdido tudo: terras, prestígio, autoridade. Aos poucos, a fazenda mudava de atmosfera. O medo se transformava em respeito, e muitos começaram a olhar para Miguel não mais como um protegido de Lampião, mas como alguém capaz de liderar. A justiça havia aberto caminho para uma nova ordem, mais humana e inesperada. E era apenas o começo da mudança que se espalharia pelo sertão. Com o passar dos meses, a fazenda Olho d'Água deixou de ser lembrada como o reduto de um coronel arrogante e passou a ser exemplo de organização no sertão. O nome de Miguel corria pelas veredas e feiras, não mais como alvo de riso, mas como referência de liderança. Sua postura surpreendia. Mesmo limitado pela cadeira de rodas, conduzia a vida da fazenda com firmeza, equilibrando justiça e compaixão. Nas noites de lua cheia, os trabalhadores se reuniam no terreiro. Ali, ao redor do fogo, ouviam repentistas improvisar versos sobre Lampião, Padre Cícero e as batalhas do cangaço. Alguns cantavam benditos religiosos, outros entoavam histórias bíblicas. Era comum ouvir o relato de Davi contra Golias, usado como metáfora da resistência dos pequenos contra os poderosos. Miguel, sentado entre eles, escutava com atenção, enxergando nas palavras um reflexo da própria luta. Aos poucos, a confiança crescia. Comerciantes de Campina Grande e Patos começaram a visitar a fazenda, atraídos pela notícia de que Miguel cumpria seus acordos sem atrasos. Diferente de Pedrosa, que muitas vezes pagava em promessas vazias, Miguel entregava os valores combinados em réis, sempre à vista. Essa credibilidade se espalhou como vento no sertão, atraindo negociações mais vantajosas. O respeito não vinha apenas do trato com dinheiro. Ele também sabia reconhecer os esforços dos trabalhadores. Quando o vaqueiro José das Veredas domou um touro bravo que ameaçava o rebanho, Miguel entregou-lhe moedas de prata e um novo chapéu de couro. Quando Maria das Panelas conseguiu manter a cozinha da fazenda funcionando mesmo em tempos de escassez, ele autorizou aumentar a porção de farinha e feijão para seus filhos. Cada gesto alimentava uma rede de lealdade sólida. Mesmo os mais descrentes começaram a mudar. No início, obedeciam apenas porque Lampião havia deixado sua palavra como proteção. Mas com o tempo, perceberam que Miguel não precisava da sombra do capitão para impor respeito. Ele havia conquistado algo que nenhum chicote podia comprar: a admiração. As tradições religiosas também encontraram espaço. Miguel incentivava novenas, rezas coletivas e até organizou uma pequena romaria até Juazeiro do Norte. Para muitos, ver aquele homem limitado fisicamente comandar uma fazenda e ainda manter a fé era sinal de que Deus agia de maneiras misteriosas. Quem sofre e resiste com dignidade atrai a bênção do Altíssimo, diziam os mais velhos. No entanto, a sombra de Pedrosa continuava rondando. Agora reduzido a trabalhador comum, carregava dentro de si um ódio silencioso. Suava no curral, puxava a água do poço, mas cada tarefa lhe lembrava da queda brutal que sofrera. E mesmo humilhado, seu coração não conhecia arrependimento. Observava Miguel ser respeitado e esse contraste corroía suas entranhas.
Miguel, porém, não se deixava abalar. Sabia que a mudança verdadeira não era apenas administrar gado ou distribuir moedas. Era mostrar que, no sertão, até um homem antes desprezado podia se tornar símbolo de honra. A cada dia, consolidava sua posição, transformando a fazenda em exemplo de convivência baseada em dignidade. E era justamente esse novo respeito que, em breve, despertaria a conspiração silenciosa de Pedrosa. O tempo passava e a fazenda Olho d'Água florescia sob o comando de Miguel. Mas no coração de Inácio Pedrosa, a humilhação crescia como ferida infeccionada. Trabalhar como peão, puxar água do poço, limpar currais e comer no mesmo prato que os homens que antes desprezava, era algo que jamais aceitaria. Cada moeda de réis que via Miguel distribuir aos vaqueiros e cozinheiras era como faca em sua garganta. O orgulho do ex-coronel não lhe permitia aceitar que o rapaz, antes alvo de riso, agora fosse respeitado como patrão. Na sombra, começou a murmurar. À noite, cochichava para os homens menos fiéis a Miguel. Vocês vão viver obedecendo um aleijado pelo resto da vida? Isso não é certo. O destino do sertão não pode ser governado por um rapaz numa cadeira de rodas. As palavras ressoavam como veneno. Alguns escutavam calados, outros balançavam a cabeça em concordância. Poucos tinham coragem de enfrentar Miguel de frente, mas a dúvida se espalhava como poeira levada pelo vento. A oportunidade que Pedrosa esperava veio em forma de notícia trazida por um comerciante vindo da Bahia. O homem chegou à feira de Patos, com os olhos arregalados, espalhando que Lampião havia sido morto numa emboscada em Sergipe. Disse que vira com os próprios olhos a cabeça do capitão exposta em praça pública, ao lado de Maria Bonita e outros cangaceiros. A multidão reagiu com choque e a notícia se espalhou como rastilho de pólvora pelas feiras de Campina Grande, Sousa e até os povoados menores. Pedrosa agarrou-se àquilo como se fosse sinal divino. Se Lampião realmente estava morto, Miguel não tinha mais proteção. Reuniu em segredo 8 homens, alguns antigos jagunços que lhe deviam favores, outros trabalhadores ressentidos. A reunião aconteceu numa das casas de taipa, iluminada apenas por lamparina. Com voz baixa, mas firme, Pedrosa revelou seu plano. Amanhã retomamos o que é nosso. Miguel vai ser expulso desta fazenda. E se resistir, será tratado como deveria ter sido desde o começo, jogado na estrada para mendigar. Um dos homens hesitou. E se for mentira? E se Lampião não morreu? Pedrosa, com o olhar faiscando, rebateu. Não é mentira. O comerciante jurou que viu a cabeça com os próprios olhos. Lampião acabou. Sem ele, ninguém vai temer Miguel. O grupo concordou em silêncio, mas havia tensão no ar. Muitos lembravam do olhar de Lampião e do peso de sua promessa. Mesmo morto, parecia perigoso desafiar sua palavra. Mas a ambição de Pedrosa se impôs. Enquanto tramavam, o sertão seguia sua rotina. Nas feiras, as pessoas compravam rapadura, sal, tecidos e, entre uma barganha e outra, comentavam sobre a queda do rei do cangaço. Rezadores citavam passagens da Bíblia, lembrando que até os maiores guerreiros têm sua hora. Assim como Sansão caiu diante dos filisteus, até Lampião encontrou seu fim, pregava um beato em Princesa Isabel. Na fazenda, porém, Miguel não sabia ainda do perigo que se formava. Continuava administrando como de costume, acreditando que o respeito recém-conquistado era suficiente para manter todos unidos. Mas nas sombras, Pedrosa afiava não punhais, mas palavras e alianças. E quando o galo cantasse na manhã seguinte, o destino da fazenda estaria prestes a ser decidido numa nova disputa, não mais entre cangaceiros e coronéis, mas entre passado e futuro. A noite caiu sobre a fazenda Olho d'Água com o silêncio denso que antecede a tormenta. Dentro da casa grande, Miguel revisava algumas contas riscadas em papel amarelado, tentando equilibrar despesas e pagamentos em réis para os trabalhadores.
Não imaginava que nas sombras o ex-coronel já havia reunido homens para expulsá-lo ao amanhecer. Foi Maria das Panelas, sempre atenta, quem ouviu os cochichos. Ao voltar da cozinha, percebeu a movimentação estranha, espiou pela janela de uma tapera e escutou tudo. Pedrosa planejava retomar a fazenda, alegando que sem Lampião não havia mais proteção para Miguel. Ainda no meio da madrugada, Maria correu até a casa grande. Bateu com urgência na janela e quando Miguel abriu, ela sussurrou com a respiração entrecortada. Eles vão te tirar daqui amanhã cedo. Dizem que Lampião morreu. O coronel está reunindo 8 homens para te expulsar. Miguel ficou imóvel por alguns instantes, o rosto endurecido pela sombra da lamparina. Sabia que essa hora poderia chegar, mas não esperava que fosse tão rápido. Pediu que Maria chamasse os trabalhadores de confiança. Em pouco tempo, cerca de 15 homens e mulheres se reuniram na sala principal. Muitos estavam descalços, outros ainda com roupas de dormir, mas todos traziam nos olhos a mesma preocupação. Miguel olhou para cada um deles e falou com firmeza. Vocês sabem o que Pedrosa planeja. Se ele voltar ao comando, tudo será como antes. Salários baixos, humilhações, castigo para quem levantar a cabeça. Esta noite precisamos decidir. Vamos nos curvar de novo ou vamos resistir? O silêncio foi pesado. João Mildinho, o vaqueiro de mãos calejadas, foi o primeiro a responder. Eu sigo o senhor Miguel. O que aprendi nesses meses vale mais que anos de coronel mandando. Outros assentiram. Maria das Panelas ergueu a voz, lembrando do dia em que Lampião humilhou Pedrosa diante de todos. A palavra do capitão ainda ecoa aqui. Ele prometeu que esta fazenda era nossa. Se Lampião morreu, resta a nós honrar essa promessa. Miguel respirou fundo, sentindo a pressão do momento. Olhou para a própria cadeira de rodas, lembrando de todas as vezes em que foi arrastado pelo terreiro, usado como motivo de riso. Agora, porém, não era mais vítima, era líder. E mesmo sem forças nas pernas, tinha algo que nenhum coronel conseguira impor: a lealdade sincera. Ergueu a voz novamente. Eu não posso correr, não posso levantar uma enxada, mas vocês podem, e juntos somos mais fortes do que qualquer jagunço. Lembrem-se da história de Davi contra Golias. Não foi a força que venceu o gigante, foi a coragem. Hoje, o nosso gigante é Pedrosa, e nós seremos a pedra lançada contra ele. As palavras incendiaram os corações. Homens pegaram foices, cordas, machados. Mulheres trouxeram paus, pedras, qualquer ferramenta de lavoura que pudesse servir de defesa. Não havia rifles nem cartucheiras, mas havia uma convicção que valia mais do que armas: não voltar ao passado. Enquanto lá fora a madrugada avançava, dentro da casa grande crescia uma chama invisível, alimentada por fé, dor e esperança. Quando o galo cantasse, a resposta estaria pronta. Pedrosa não enfrentaria mais um rapaz indefeso, enfrentaria uma comunidade inteira disposta a resistir. O sol nasceu trazendo consigo a promessa de confronto. O terreiro da fazenda Olho d'Água estava silencioso quando Pedrosa surgiu com seus 8 aliados. Vinham confiantes, de peito estufado, como se a vitória estivesse garantida. O ex-coronel, suado e com o rosto avermelhado, gritava que era hora de acabar com a farsa, que Miguel não passava de um inválido sustentado pelo medo do nome de Lampião. O eco de sua voz parecia tentar recuperar uma autoridade que já não existia. Miguel estava à frente da casa grande, sentado em sua cadeira de rodas. Os olhos firmes, o semblante sereno. Não parecia intimidado. Ao contrário, sua calma causava estranheza. Pedrosa aproximou-se, cuspindo as palavras. Acabou, Miguel. Seu protetor está morto e você não tem mais ninguém. Essa fazenda volta a ser minha. Foi nesse instante que a resposta surgiu. Dos currais apareceu João Mildinho com uma foice apoiada no ombro. Da cozinha, Maria das Panelas caminhou com firmeza, segurando um pedaço de madeira.
Dos fundos, Zé da Porteira surgiu com um machado nas mãos. Um a um, trabalhadores e trabalhadoras se espalharam pelo terreiro, formando um círculo ao redor de Miguel. Em poucos minutos, mais de 20 pessoas se uniram, cada qual com a ferramenta que possuía: enxadas, cordas, paus, até pedras recolhidas do chão. Pedrosa parou, incrédulo. Seus aliados começaram a recuar discretamente, percebendo a desvantagem numérica. Não estavam diante de um bando armado, mas diante de uma comunidade unida. O ex-coronel tentou manter a pose, gritando que aquilo era traição. Mas a verdade estava exposta. Ninguém mais o reconhecia como dono. Miguel ergueu a voz, firme como nunca antes. Você esqueceu, Pedrosa, que as pessoas também escolhem quem querem seguir, e elas preferem dignidade à humilhação. Eu não preciso de Lampião vivo para ser respeitado. Preciso apenas da lealdade deles. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Os trabalhadores começaram a se aproximar, lentamente, forçando Pedrosa e os poucos que ainda estavam ao seu lado a recuarem. Um dos jagunços jogou o facão no chão e declarou que não se meteria. Outro baixou a cabeça e pediu perdão. O cerco se fechava sem que fosse preciso disparar um tiro. Desesperado, Pedrosa apontou o dedo para Miguel. Você vai se arrepender. As autoridades vão saber disso e vocês vão pagar caro. A resposta veio seca da boca de Maria das Panelas. As autoridades nunca se importaram quando o senhor nos tratava como bicho. Agora também não vão se importar com sua queda. Os aliados restantes se dispersaram, cada um seguindo seu caminho, deixando o ex-coronel sozinho, sem armas, sem voz, sem poder. O homem que um dia aterrorizou a todos agora tremia, abandonado até por aqueles em quem confiava. Miguel olhou nos olhos dele e disse sem elevar o tom: vá embora, saia daqui com a roupa do corpo. Esta terra não lhe pertence mais. Pedrosa tentou protestar, mas o silêncio dos presentes o esmagou. Não havia espaço para resistência. Cambaleando, deixou a fazenda que antes fora seu império, caminhando pela estrada poeirenta rumo ao esquecimento. Alguns diziam mais tarde que foi visto pedindo esmolas em Recife. Outros juravam que morreu sozinho numa tapera distante. Pouco importava. Para o sertão, ele já era apenas um fantasma. A fazenda Olho d'Água permaneceu nas mãos de Miguel. Com o tempo, tornou-se uma das mais prósperas da região, sustentada não pela força, mas pelo respeito. Comerciantes preferiam negociar ali porque sabiam que a palavra dada valia mais que qualquer contrato. Trabalhadores permaneciam porque eram tratados com justiça. Quando a verdadeira notícia da morte de Lampião chegou anos depois, já não importava. Miguel havia se tornado símbolo de resistência, a prova viva de que mesmo no sertão mais duro era possível transformar humilhação em dignidade. E até hoje quem caminha pelas veredas do Nordeste ouve histórias de Lampião. Mas entre tantas batalhas e emboscadas, há sempre quem conte também a do dia em que um jovem cadeirante, com a ajuda do capitão, transformou a vergonha em vitória e mostrou que o sertão podia ser governado pela honra.